Pois então, pessoal, boa noite mais uma vez. Vamos dar início aqui à apresentação de defesa de TCC do aluno Leandro Batista de Araújo, orientado pelo professor Marcelo Bustamante Chirini, e tendo como banca avaliadora os professores Johnny Chaves de Oliveira e Isadora Souza. Leandro, eu peço desculpa porque eu inseri sua foto no slide, mas por algum motivo ela não foi capturada. Então sinta-se representado naquele quadradinho ali, ok? Então, isto posto, você pode dar início à sua apresentação. Está disponível se quiser compartilhar a tela conosco. A partir de então, a palavra é sua. Logo após a sua exposição, Isadora e Johnny farão algumas breves considerações e depois nós partiremos para as deliberações e considerações finais. Ok? Então, meu amigo, é contigo. Manda ver. Ok. Boa noite a todos. Vou compartilhar aqui a tela, tá bom? Só um minutinho. Bom, vamos lá. Tá tudo ok para vocês? Pronto. Boa noite mais uma vez, né? Como o professor falou, meu nome é Leandro Batista de Araújo, né? Tenho como orientador o professor Marcelo. O tema da minha pesquisa é formação continuada de professores para a construção de um ensino inclusivo em tempos de pandemia do Covid-19. Vamos lá. O objetivo da minha pesquisa em si foi desenvolver, né, teve como objetivo geral desenvolver uma formação para os professores do ensino fundamental 2 e ensino médio de uma escola da rede privada do município daqui de Mossoró, certo? E esse objetivo ele teve como principal foco justamente analisar, né, como essas crianças, né, como esses professores do ensino médio e do Fundamental 2, eles desenvolviam esse processo de inclusão com essas crianças e adolescentes que têm alguma deficiência ou transtorno global de desenvolvimento, certo? Teve como objetivos específicos discutir e refletir, né, em meio a essa formação, discutir e refletir sobre as práticas que esses docentes desenvolvem nessa escola analisada, como também promover, né, a continuidade do processo formativo desses docentes, desses professores. Outro objetivo é que inserir essa prática, né, essa prática inclusiva dentro da rede municipal, da rede privada, certo? Principalmente dentro do âmbito da sala de aula. Tem muito textinho aqui, mas foi só para me nortear. O trabalho, ele teve como justificativa, ele se justifica em si por algumas inquietações, né, que me levaram a pesquisar, a buscar entender como se dava esse processo inclusivo na sala de aula, principalmente dentro dos níveis fundamental e médio, como esses professores eles desenvolvem essas práticas inclusivas com essas crianças. E aí, dentro dessa perspectiva, eu olhei para a questão do momento em que estamos ainda vivenciando, mas especificamente quando tem início em 2020, que foi justamente a pandemia do Covid-19. E aí, essas inquietações me fizeram justamente levantar um questionamento, como esses docentes, eles estão desenvolvendo essas práticas inclusivas para essas crianças com deficiências ou transtorno global do desenvolvimento,
em um período em que existe um distanciamento social, né? Em um período em que esses professores estão distantes, né, da escola física e abriram as portas de suas casas e transformaram as suas casas, né, em uma escola em si, né, por meio do âmbito virtual. Então, como essas práticas elas estão sendo desenvolvidas e como essas crianças estão sendo atendidas em si, certo? Dito isso, né, eu lancei esse olhar para a questão de uma instituição de ensino da rede privada, e aí aqui mesmo, do município de Mossoró, certo? E aí essa pesquisa, ela teve esse intuito de entender justamente essas práticas desses professores da rede privada, principalmente do ensino médio e do ensino fundamental 2, que são áreas mais específicas do currículo escolar, que não trazem essa formação na pedagogia, por exemplo. Então, eu tive esse direcionamento. A metodologia do meu trabalho, ela foi direcionada, ele parte de uma pesquisa qualitativa, certo? Tem cunho de uma pesquisa, além de qualitativa, uma pesquisa-ação, e aí, através do Google, né, Forms, a gente se utilizou de um desenvolvimento de um questionário com 16 questões, que possibilitou entender inicialmente como esses professores vinham desenvolvendo essas práticas inclusivas, como também entender todo o cenário em que essas práticas elas estão acontecendo ou não também, né? E aí, a partir dessa aplicação, certo? Foi desenvolvida uma formação para esses professores, e aí, nesse processo de formação, a gente teve a participação de todos os professores, vale dizer que foi aplicado para 15 professores, certo? O questionário ele tem 16 questões, e aí essa formação aconteceu num horário à parte desse público em si. Em relação à questão dos resultados, né? Pensar as práticas inclusivas, né? Principalmente para crianças com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, e principalmente num período pandêmico, de pandemia em si, requer do professor que ele repense também as suas práticas pedagógicas de sala de aula. Requer que esse professor ele passe a pensar um pouco mais desse processo de formação continuada, como também da busca por esse conhecimento incessantemente que nós, enquanto professores, fazemos isso. Então, fez com que eu tivesse esse entendimento de refletir sobre essa formação continuada, de entender a importância que essa formação continuada tem para esse professor, mas principalmente, não somente para o professor, mas como essa formação continuada, ela vem influenciar também o processo de ensino-aprendizagem dessas crianças, como essas crianças que têm algum transtorno global de desenvolvimento ou deficiência, estariam aprendendo também, certo? A partir disso, a partir dos dados coletados, foi formulado alguns gráficos para que pudéssemos ter uma noção de como se desenvolveu, certo, a pesquisa. E aí a gente tem esse gráfico, não sei se dá para ver vocês verem bem nitidamente, mas eu posso dizer, ele diz o seguinte: você sentiu ou sente alguma dificuldade em ensinar essas crianças e adolescentes? Nós tivemos um dado aí de 13,3% dizendo que não, né? E 86,7% disse que sim. Vale dizer que 100% dos professores afirmaram que a formação continuada ela é algo importante, 100% desses professores. E sendo que 80% desses professores também falaram que esse processo de formação, ele não é estimulado
pela própria instituição em si, certo? Outra informação sobre essa questão desse gráfico é que 93,3% dos professores que foram entrevistados, né, que responderam o questionário, na verdade, eles lecionam para essas crianças e adolescentes. Então, eles têm contato com essas crianças. Então, ainda mais me instigou, me fez buscar entender como são desenvolvidas essas práticas, né, essas práticas pedagógicas em sala de aula. O outro gráfico refere-se a esse processo de continuidade, né, da formação desses professores. Nós temos aí 3 mestres, 8 especialistas e 4 que ainda permanecem na formação inicial, na graduação. Vale dizer que essas formações, elas não estão relacionadas ao processo de inclusão, elas não estão relacionadas a formação direcionada para o ato inclusivo em si. Elas são formações direcionadas no que se refere às disciplinas que esses profissionais eles lecionam, já que são de disciplinas das licenciaturas em si. Então, não tem uma correlação com a formação voltada para a prática inclusiva em si. E o nosso terceiro gráfico, ele fala sobre os conhecimentos voltados para a educação inclusiva, proporcionados pela formação inicial. Nós temos aí 26,7% dos profissionais que responderam esse questionário disseram que a sua formação inicial, ela proporcionou esses conhecimentos, ela proporcionou algo para esse ato inclusivo em suas práticas escolares, sendo que 73,3% falaram que não tiveram essas práticas inclusivas em sua formação. Ela não preparou eles para essas práticas inclusivas. E aí, para complementar, eu posso dizer que durante a nossa formação, teve um certo momento em que nós fizemos essa discussão, eu dei esse espaço para que eles pudessem relatar um pouquinho, falar um pouco sobre as suas experiências, as suas vivências, e em meio a isso eles falaram sobre essas características, né, essas situações, principalmente essa questão da formação inicial, que não preparava, não prepara, né, ou não preparam eles para essas práticas inclusivas em sala de aula em si. O que eles mencionaram é que pagaram a disciplina de Libras, né, que é a mais comum dentro das licenciaturas, né, mas não tiveram uma prática direcionada para o público, né, que traz outras deficiências, transtornos e algo mais. Eles não tiveram esse direcionamento, eles não tiveram uma disciplina específica para isso, né. E aí, ao se depararem com isso, eles vão mencionaram que buscavam algumas informações na própria internet para suprir essa necessidade, mas não estava dentro da sua formação inicial. E aí a gente tem uma citaçãozinha, né, de Baú, que fala em sua escrita, a docência tornou-se complexa e diversificada. Já não é mais uma profissão pautada apenas na transmissão de conhecimento acadêmico ou da formação de conhecimentos científicos em saberes escolares. E aí, se a gente for analisar essa escrita de Baú, a gente vai perceber justamente a complexidade do ato de ensinar, do ato de mediar a questão do conhecimento. Principalmente em um período em que o distanciamento social fez com que as pessoas passassem a ter uma forma, né, as aulas tomaram um rumo diferenciado daquele que não estávamos habituados. E para as crianças que têm alguma deficiência ou transtorno, isso intensificou as suas dificuldades, né, e fez com que os profissionais da educação tivessem que buscar novos recursos, buscar novas formas de desenvolver as suas práticas de sala de aula. Inclusive, entra a questão mesmo de se adaptar, né, que foi uma das coisas também que foi relatada durante a formação,
as dificuldades em se utilizar das ferramentas, né, tecnológicas em si, para o desenvolvimento das práticas em si da sala de aula. Fez com que eles tivessem que acelerar processos, né, de aprendizagem deles mesmos, para que eles pudessem também dar esse auxílio às crianças, tanto as que têm alguma deficiência, como também aquelas que não tinham nenhuma deficiência. E aí, durante a formação, né, os docentes eles relataram sobre, eles falaram sobre essas dificuldades, né, no uso dessas ferramentas digitais, como foi falado. E aí, uma das coisas que a gente vai perceber, né, na fala, por exemplo, de Lopes e Fattori, a gente vai ver o seguinte: a grande parcela de educadores que estão aprendendo a lidar com a tecnologia, ao mesmo tempo, né, tendo que aprender, ao mesmo tempo, estão carregando, muitas vezes, sozinho, a responsabilidade de utilizar a favor do ensino e da aprendizagem. E aí vai de encontro com aquela situação que eu falei, que os profissionais, eles relataram, 80% desses profissionais relataram que não tem esse apoio da instituição em relação a uma formação continuada, não tem um apoio da instituição nesse processo formativo em si. Então, essas dificuldades com a utilização das ferramentas tecnológicas, como também das práticas inclusivas, elas se tornaram mais intensas, justamente porque esses profissionais eles tiveram que aprender sozinhos, se adaptar sozinhos e se encaixar nesse novo cenário educacional sozinhos, por não terem tido esse apoio da instituição em que eles estão inseridos, que eles estão lotados. E aí, portanto, a gente pode perceber, né, na escrita de Libânio e Plet, eu acho que a pronúncia é essa, que a formação recebida pelos professores, ela influencia diretamente no desenvolvimento dos alunos. E aí é uma das características, né, é uma das coisas que a gente percebe justamente essa situação em que o mediar do conhecimento, em que os professores, que nós professores estamos inseridos, para fazer com que a criança ela possa produzir o seu próprio conhecimento a partir da nossa mediação, isso faz com que a formação que nós recebemos ou que não recebemos, ela acaba que interferindo diretamente nesse processo de construção do conhecimento das crianças. E aí eu trago para a questão das crianças que têm deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento, que essas situações elas podem se intensificar muitas vezes justamente porque as práticas inclusivas muitas vezes elas são inexistentes nesse desenvolvimento das suas aulas, dessas práticas escolares. Então isso faz com que essas crianças elas sejam colocadas meio que de lado, né? A parte do processo de ensino-aprendizagem muitas vezes justamente por essa ausência de uma formação adequada que esses profissionais eles acabam não tendo. E aí, em relação às considerações finais, né, é de grande valia percebemos a real função do professor e a gente percebe realmente a grande importância do professor, não somente no âmbito educacional, mas também para o âmbito social, a formação completa do indivíduo em si, e aí esse indivíduo falo do estudante, né, da criança, do aluno em si, e aí a gente vai perceber que a formação continuada desse profissional, ela pode proporcionar a estes sujeitos um pensamento crítico, certo? Sobre a sua prática, porque vai fazer com que esse sujeito ele seja um sujeito reflexivo, ele consiga ter uma criticidade sobre a sua prática docente, e a partir daí ele possa refazer alguns caminhos e construir meios para que esses alunos eles possam também adentrar e desenvolver o conhecimento em si, mas também percebemos que essas práticas, né, a partir desse processo formativo, ele traz uma questão também dentro das características desses professores, as questões de valores, experiências profissionais, outras características que vão além também dessa formação continuada.
certo? Assim, a construção desse ensino inclusivo e a continuidade do processo formativo, ela se faz necessário, né, para que todos os alunos eles sejam alcançados, né, eles possam ser, na verdade, contemplados nessas práticas pedagógicas desse docente, para que, assim, eles possam construir o seu próprio conhecimento e partilharem de um ambiente propício, de um ambiente favorável para esse processo construtivo do conhecimento. No mais, aqui são algumas das referências utilizadas. E é isso. Obrigada. Agradeço a todos por ouvirem. E é isso. Ok, Leandro. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Sem mais delongas, né? Agora é um momento, eu creio que mais reflexivo e discussão do que sabatinador, se é o termo. Se não for, é um neologismo que eu acabei de criar aqui. Então, convido e naturalmente agradeço a Isabela por estar aqui na nossa trupe. E, se assim o desejar, 2022 outras tantas virão. Porque John é testemunha que eu gosto de explorar as pessoas academicamente falando. Né? Então, Isadora, muito obrigado mais uma vez e a palavra é sua. Bem, gente, boa noite a todos mais uma vez. Eu quero agradecer o convite para participar da banca, Leandro. Também quero dar os parabéns ao Leandro pelo trabalho. Seu trabalho acadêmico, Leandro, é difícil, imagine em tempos de pandemia, né? O trabalho se torna mais difícil ainda. E é um grande desafio. Ainda mais com essa temática que é muito relevante, ainda mais no cenário atual. Bem, dando início aqui a algumas questões pontuais, tem uma questão que aparece no seu trabalho, que é o pano de fundo do seu trabalho, mas eu penso que ele precisa ser mais explicitado. No corpo do seu trabalho aparece ensino inclusivo, prática inclusiva, práticas educativas mais inclusivas, área inclusão, mas eu senti falta do esclarecimento do que é a inclusão educacional aqui. O que significa a inclusão desse público que você se refere no trabalho? Sabemos que é política, sabemos que está em inúmeros trabalhos acadêmicos, mas eu senti falta dessa compreensão, até por sua parte, do que é a inclusão no contexto educacional. O seu trabalho cita até aqui Brasil 2008, Acude Camargo 2017, mas eu senti falta de um maior esclarecimento, né? Até porque a inclusão ela é alocada em diferentes discursos. Ela é usada amplamente, né? A gente tem desde natação inclusiva até autoescola inclusiva, para você ver como é um termo que entrou no modismo, no cotidiano. Mas, assim, pensar na inclusão como um movimento, numa luta constante de diferentes minorias. Então, a gente começa a analisar. A inclusão, ela não é algo natural, ela não é algo simplista, nem algo dado. É importante, então, destacar no seu trabalho, isso precisa ficar mais explícito no seu trabalho, porque você usa do início ao fim, né? Inclusão, inclusivo, até porque nós vivenciamos uma espécie de esvaziamento da política de inclusão, diante da nova proposta, não é proposta, já é Política Nacional de Educação Especial de 2020, até então estava suspensa, vamos ver os próximos desdobramentos a respeito. Então, Leandro, eu dou essa sugestão para você explorar no seu trabalho o que é essa educação inclusiva, a partir de textos até mais recentes. Você perguntou, é Márcia Plete, o sobrenome dela é Plete. E até essa própria docente, ela tem textos mais atuais a respeito do que é essa educação especial na perspectiva de uma educação inclusiva, eu posso estar repassando para você, ok? Agora, falando de questões mais gerais do trabalho, para não se demorar aqui, o cuidado com algumas expressões. Você usou no seu trabalho o termo incluso. É uma palavra
que não é interessante usar, até porque remete a dente incluso, né? Que a gente tem muito essa questão, ainda mais no cotidiano da escola, o aluno da educação especial, o aluno incluso, o aluno da inclusão. Então, são termos que, de certa forma, tornam-se pejorativos, até porque o aluno ele é da escola, ok? Bem, uma dúvida aqui, que você, no seu trabalho, tem o processo inclusivo de crianças e adolescentes com deficiência e transtorno global do desenvolvimento durante os períodos das aulas remotas. Mas, especificamente na página 8, porque o trabalho não está com numeração, mas aqui eu identifiquei página 8, ele fala pessoas com altas habilidades. Então, eu quero entender se você está, no seu trabalho, a referência era todo o público da educação especial, que entra altas habilidades e superdotação, ou era só referente a pessoa com deficiência e transtorno global? Para deixar isso bem claro, porque no meio do seu trabalho aparece aqui altas habilidades, tá bom? Uma coisa simples, mas é que você destaca o contexto de isolamento, mas eu acho relevante mencionar o contexto de distanciamento, porque não são sinônimos, são coisas diferentes. São coisas diferentes que vivenciamos nesse momento, as duas, de maneira mais branda. Recomendo também, Leandro, o uso de título e fonte nos gráficos, né? Eu senti falta, né? Até porque você bota abaixo o slide, digo, o gráfico, mas o gráfico já está em outra página, então eu recomendo colocar a seguir, que é melhor academicamente, e colocar o título e a fonte deles. Bem, outro ponto, né, eu até destaquei aqui, eu vou ler, ao analisarmos a figura acima, notamos a fragilidade em que se encontra a formação de professores voltados para a educação inclusiva, e você pontua a todo momento no corpo do trabalho como é importante essa capacitação docente, essa formação constante, mas eu acho importante também refletir sobre o que ocorre, o recuo do Estado na gestão e na sustentação desses direitos humanos, ainda mais nesse contexto pandêmico, a qual não houve investimento, ainda mais em relação ao público da educação especial, né? Houve, de certa forma, um esvaziamento de muitas coisas, né? Temos o cenário de trabalho, de emprego, de lazer, serviços e tecnologias, aí chegamos na questão da acessibilidade. Não ocorreu nesse contexto, você não viu a pessoa com deficiência, com transtorno do espectro autista, entre outros, inseridos nesse cenário socialmente falando. Então, é um ponto para se destacar, porque senão a culpa sempre recai no corpo docente. O corpo docente fala, eu não tive formação. O Estado vai falar, mas você não se preparou adequadamente. Mas não foi dado os meios, né? Foi notório isso nas múltiplas realidades, seja o contexto privado, seja o contexto público. Bem, eu não vou me alongar mais, foram essas questões pontuais, e eu agradeço muito pela leitura do seu trabalho, eu gostei do seu trabalho, mais uma vez eu dou parabéns, tanto para a sua apresentação também. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá, Johnny. Meu fone agora está ligado, né? Estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite a todos e toda, né? Isadora aqui presente. Gente, é um carinho imenso. Ó, Isadora, eu tenho uma má notícia para você. Se você pegar esse vício, Marcelo vai te convidar para todas. Ele é workaholic igual a gente. Ele não para, ele só faz desafios gigantes. Eu tenho certeza que você vai incorporar essa trupe, como ele gosta de chamar. Estaremos presentes aí em outras bancas. Leandro, parabéns, cara, pelo seu trabalho. Que trabalho bonito de se ler, né? Assim, há tempos, olha que eu não sou tão experiente assim em bancas, mas o Marcelo tem me incluído a cada dia mais. Digamos que eu tenho umas 10 aí, umas 8 mais ou menos no currículo. Há tempos eu não lia um texto tão bem consolidado, né? Foi uma honra mesmo ser escolhido para ler seu trabalho e avaliá-lo, né? Eu me encantei, né? Primeiro porque é um tema desafiador, como a própria Isadora falou, né? E segundo porque você se apropria de um referencial teórico que eu usei na minha dissertação, né, de mestrado. Isso para mim foi muito familiar, né? Pensar sobre a formação docente e toda essa interlocução com as temáticas de gênero e sexualidade no ensino superior foi o que eu vivenciei.
né, no mestrado. Eu hoje sou doutorando, assim como a Isadora também, ela é doutoranda, só que ela é lá na Rural. Eu sou doutorando da PUC, passei há pouco tempo, mas toda a minha trajetória surgiu de uma questão, e a Isadora sabe muito bem disso. Uma aluna perguntou para mim, tia, como se faz um filho? E isso foi me levando, né, a pensar. E eu, por coincidência, dentro do PIBID, eu fiz uma pesquisação. E é nesse ponto que eu vou tocar mais para frente, né? Então, eu vou te fazer umas provocações. Primeiro, eu quero começar pelo seu título, né, e seu resumo ali. Eu tenho uma sugestão. A Isadora tocou um pouco, né, sobre essa coisa dos termos. E por incrível que pareça, Isadora, nas minhas observações, eu fiz uma leitura bem atenta do seu texto, Leandro, e fui marcando. Eu coloquei assim no seu... Até quando você falou, eu ri. Eu marquei de amarelo e botei assim, é dente? E botei a pergunta para ele. E você falou exatamente a mesma coisa. É muito alinhamento, né? E eu queria te sugerir trocar o ensino inclusivo, lá do seu título, por uma educação inclusiva. Eu acho que dá conta daquilo que você escreveu. Porque você usa, na palavra-chave, né, nas palavras-chave ali, você usa educação inclusiva, você não usa ensino. Né? E eu fui fazendo umas 80 e poucas indicações, correções no seu texto. Eu não vou falar todas, né? Eu prefiro, como o Marcelo falou, a nossa conversa aqui é muito mais de reflexão do que sabatina. Né? A ideia não é te colocar em saia justa, pelo contrário. Quando a gente faz uma contribuição, a gente, na verdade, está querendo contribuir para um trabalho melhor, né? Para um trabalho mais robusto, talvez um olhar atento que, de repente, tenha fugido do orientador. Né? Então, quando olhar para o documento, você vai ver que eu fiz uma leitura atenta. Não se assuste, por favor, mas eu tenho certeza que se você olhar todas as anotações que eu coloquei lá, o trabalho vai ficar ainda melhor. Tá bom? Bom, você traz com excelência os meandros ali do contexto dos afastamentos dos alunos da escola. A Isadora já apontou algumas coisas. E situa muito bem o leitor nesse momento histórico da pandemia, né, que eclodiu, digamos assim, em 2020. Parece um caminho natural de escrita, né, pensando assim, mas muitos pecam por faltar o óbvio. Né? Às vezes você está lendo um texto, como eu fiz isso em algumas bancas, nossa, ela está falando de pandemia, mas em nenhum momento apresentou que contexto é esse. Óbvio que hoje, para a gente, pandemia é muito, né, natural, a gente está convivendo com esse assunto. Mas o seu leitor precisa se situar, né? Que o seu trabalho, sua formação continuada foi produzida no ano tal, enfim. Todo texto, né, tem um contexto histórico por trás. E o leitor precisa se situar nisso. E você faz isso bem. E aí, Leandro, quando você vai costurando o seu texto, você vai apresentando algumas portarias, né, que vão regulamentar a educação remota, né, lá pela página 3. Vai apresentando ao leitor as ferramentas tecnológicas. E nesse ponto foi muito feliz. Porque para muita gente, essas ferramentas não são familiares. Né? E você mesmo falou no finalzinho, né, sobre o conhecimento, né, ter essas duas vertentes, digamos assim, acadêmicos e os saberes escolares. Então, essa coisa do aprender a lidar, né, com as TICs, eu fui anotando aqui, se eu fui falando, eu fui anotando aqui no meu papelzinho de ajuda. E é muito importante, porque às vezes pode ser muito comum, mas para algumas pessoas não. E você faz isso, né, nos rodapés, você tem esse cuidado de esclarecer alguns pontos. A Isadora até pontuou outros para você tornar o teu texto mais robusto. E a única coisa que faltou, né, além do que a Isadora já falou, foi uma notinha de rodapé, ou mesmo dentro do seu texto, uma contextualização sobre a rede municipal de Mossoró. Não precisa ser muita coisa, mas, por exemplo, eu não sei se a rede municipal de Mossoró, a quantidade de alunos, né, que tem lá, quantos professores, quantos habitantes tem em Mossoró? Se eu só tiver que procurar, né, no Google, talvez isso dê uma noção mais ampla, sabe? Sabe como você diz para alguém assim, ó, o terreno que está pisando? Né? Vamos falar de Mossoró. Para você, é porque você mora em Mossoró, pelo jeito, não é isso? Não entendi a pergunta como essa. Você mora em Mossoró, não é isso? Isso. Então, para você é muito familiar, mas a gente está falando de outra realidade. A gente está aqui no Rio Mas, de assim, Janeiro. meu foco foi direcionado para a rede particular, privada. Aí, mesmo assim, seria necessário fazer esse panorama, trazendo a rede municipal, algo do tipo Então, assim? minha sugestão que você conversa com o Marcelo, acho que você deveria contextualizar de qual momento você está falando, de qual local você está falando. Mesmo que você esteja focando na rede privada. Né? A gente sabe que o atendimento educacional especializado tem toda essa tensão entre educação pública e educação privada. Né? Então, é bom você contextualizar. Ainda que você não foque nesse ponto, mas dizer, né, quantos alunos tem em Mossoró? Porque pode parecer simples, mas será que uma cidade pequena, né, uma cidade grande, é mais para a gente ter essa noção, porque a rede
do Rio de Janeiro, ela é gigante, é uma das maiores da América Latina. Então, isso tudo, para quem está lendo, e isso a gente está falando se você tiver que movimentar o seu texto para uma futura publicação. Porque, de cara, eu já falo, tá, Leandro? O seu texto tem potencial para uma publicação. A Isadora é uma grande... eu não vou dizer publicadora, né, que vai ficar estranho esse termo, senão eu vou criar mais um termo aí. Mas é uma grande escritora, né, uma grande acadêmica. Ela corrigiu com muito elan, muito detalhe, quando ela falou Plete, é porque essa menina aí, ela é cria da Plete, Leandro. Ela é orientanda da Márcia Plete, que você citou no seu texto, tanto ela quanto a Sayonara. E aí nós nos conhecemos na graduação, tendo aula com essa mulher que é incrível, né? Uma acadêmica de muito destaque. Mas, enfim, acho que vale a pena você pontuar algumas coisinhas ali. Ainda que seja para falar da cidade, se você não quiser se ater a essa coisa da rede municipal ou mesmo particular, tá bom? Porque até para você fazer um contraponto. Já que você está abordando a rede particular, a rede municipal dá conta disso, sabe? Ela dá conta nesse nicho. E aí, porque tem um movimento, né, de quem é que é atendido na rede municipal, quem é que fica ali na rede privada. Então, acho que vale a pena pontuar isso. Bom, voltando ao ensino remoto emergencial, né? Você vai fazendo ali com que os professores aprendessem tanta coisa. O ensino remoto, né, fez com que a gente aprendesse tanta coisa. E, de repente, usar isso de uma hora para outra foi a única opção. E não é à toa que alguns autores vão chamar essa geração aí de geração Zoomer, né? Essa geração que aprendeu a lidar com essa ferramenta. E você apresenta objetivamente o seu problema de pesquisa. Isso eu achei genial, porque você diz para que vem, né? Para que veio. Por que você vem aqui conversar sobre essa coisa toda? Você quer entender como introduzir uma prática inclusiva para adolescentes com deficiência e transtorno global do desenvolvimento nas aulas virtuais em tempos de pandemia. Então, uma boa pesquisa é quando você pensa no problema, né? Você sabe o que você está procurando, você quer responder o quê? É muito isso, né? Eu tenho 2 orientandos agora na graduação, e você não tem noção como é difícil fazer uma pessoa pensar no seu problema de pesquisa. Às vezes, o problema de pesquisa é só uma pergunta. É uma pergunta, mas é a pergunta. É a pergunta que vai te mover, porque em cima da pergunta, né, que você constrói, você vai delinear os seus objetivos. E é aqui que eu vou chamar um pouco de atenção. O Marcelo diz que eu tenho muito perfil de metodologia de pesquisa, né? Talvez porque eu tenha sido cria da Márcia, né, Isadora? A gente está ali na rédea da Márcia e marchando, né, digamos assim, do jeito certo, aprendendo muito bem com a Márcia. Então, nesse ponto, eu vou puxar um pouquinho a tua orelha. Vamos lá. Você apresenta o objetivo geral assim, e na sua apresentação você fez um objetivo geral até maior. Fiquei aqui tentando comparar uma coisa com a outra, mas enfim, você apresenta lá assim: desenvolver uma formação para os professores do ensino fundamental 2 e do ensino médio, de uma instituição de rede privada, de Mossoró, sobre o processo inclusivo de crianças e tal. Eu vejo isso, né, eu vejo esse desenvolvimento, né, o objetivo sempre começa com verbo, mas eu vejo esse desenvolvimento muito mais como um objetivo específico. Por que eu estou dizendo isso? O objetivo geral, normalmente, é um objetivo mais macro, né? E os específicos são aqueles que vão levar você a conseguir pensar, compreender, explicar, enfim, o objetivo geral, discutir. E aí, para mim, o teu objetivo geral, na verdade, é um objetivo específico. Depois você dá uma lida com calma, tudo que eu estou te falando agora, eu vou mandar para o Marcelo um texto em Word, o seu texto todo marcadinho, vai ser facilitado para você. E aí você vai ler e vai perceber o que eu estou dizendo. Você vai perceber que esse teu objetivo geral, na verdade, é um objetivo específico. Porque é algo que leva a outro mais macro. E aí eu já vou te dar uma moral, né? Já vou te dar uma ajuda. O seu objetivo específico, ele parece muito mais com o objetivo geral, né? Olha que doideira. Quando a gente constrói, para mim, o seu objetivo específico é um objetivo geral. Porque você diz assim, o seu objetivo específico, um deles é assim: discutir sobre as práticas inclusivas. E aí você continua lá. Aí o seu foco está mais na formação continuada. Entendeu mais ou menos? Como o seu objetivo geral, na verdade, é discutir sobre as práticas inclusivas que se realizarão em sala de aula, tal. E isso eu incluiria um detalhezinho lá, está tudo anotadinho aqui para você. Eu incluiria só colocar em tempos de pandemia, dentro desse objetivo específico, que vai ser promovido para o objetivo geral. Tá? Porque aí você já dá conta de tudo. Né? Lembrando uma coisa, pensando numa publicação, talvez você não vá apontar o objetivo geral, específico, dentro do artigo ali. Mas como você constrói o seu texto, isso vai sendo muito marcado.
É porque essa tua finalização da tua especialização é a produção de um artigo com uma cara meio que TCC, né? Às vezes confunde um pouco, mas na verdade está produzindo um artigo. Então, como o seu trabalho tem potencial para uma publicação, acho que vale a pena alinhar isso para pensar numa publicação mesmo. Tá? Acho que a gente pode conversar sobre isso depois, Marcelo, eu, você, a gente pensar aí, até a Isadora mesmo, tá bom? Eu não posso deixar de elogiar a fluidez da sua escrita. Você escreve muito bem, sabe? Você vai direto ao ponto, né? Agora eu vou fazer uma brincadeira com você, homem. Vou falar assim: Destarte. Gente, você ama esse conectivo. E eu fui vendo assim, gente, por que Leandro gosta tanto de Destarte? Botam sendo assim, bota um ponto final aqui, né, desse modo, dessa maneira. Eu fui fazendo algumas sugestões. Eu contei, porque eu sou muito perfeccionista, eu fui contando. Tem mais de 5 Destarte nesse teu trabalho, cara. Isso é típico de alguém que, quando conhece assim, uma palavra, sabe? A gente, eu vou falar bonito, eu vou falar Destarte. A partir de hoje eu falo assim, diante da pandemia, Destarte, e aí vai embora. Mas assim, é uma brincadeira, mas às vezes a gente quer falar muito rebuscado. O simples também é importante, né? Quando você vai direto ao ponto, quando você vai Eu escrevia muito assim também, tá, Leandro? Eu colocava umas palavras que as pessoas tinham que procurar no vocabulário ali, no dicionário. E aí eu lembro que uma vez minha orientadora, eu fui orientando da Vera Candor, né? A Vera Candor é um exemplo, né? Ela é um monstro, não tem outra forma de qualificar. Ela é um monstro. E eu ficava impressionado como ela conseguia escrever tão simples, mas tão perfeito. E assim, a gente, às vezes, quer rebuscar tanto. E não é isso. A escrita não é rebuscamento. A escrita é ser objetivo, contundente e falar de fato o que você quer trazer para o seu leitor. Então, vale a pena você repensar essa história do Destarte, tá? E aí eu fui fazendo algumas sugestões. Isso não desabona a sua excelente escrita, pelo contrário, né? Mostra que você tem uma dedicação de querer fazer bem, né? E você faz isso, você é cirúrgico, é sem rodeios, você passa exatamente sua intencionalidade em cada palavra, e mostra um amadurecimento acadêmico gigante, né? Eu fiquei impressionado com o seu amadurecimento. Tem um potencial, inclusive, para o mestrado, tá? Eu acho que vale a pena pensar nisso. Você tem uma boa escrita, uma boa articulação. Bom, sobre o seu referencial teórico, né? Partindo sobre isso, né? Você usa a Selma Garrido Pimenta, o Tardif, que eu adorei você trazer, porque o Tardif vai pensar sobre os saberes escolares. Você vai trazer a Plete para trazer essa questão toda da inclusão, da educação inclusiva. E outros são ali apresentados, mas todas são escolhas muito bem acertadas. Você vai trazer a Pimenta, né, essa é uma Garrido Pimenta que vai definir aqueles 3 elementos, né, a coisa da experiência, do conhecimento, dos saberes pedagógicos. Esse tripé, esse jogo da Selma Garrido Pimenta, eu usei na minha dissertação. Então, quando eu fui lendo o seu texto, eu fui me lembrando da minha dissertação. E é muito bom quando a gente tem essa lembrança, né? E eu fui vendo, nossa, esse cara aqui estudou. Esse cara que produziu, ele leu textos da Selma Garrido, porque você fala com apropriação, você escreve ali com apropriação de quem realmente lê um texto da Selma Garrido Pimenta. E é um texto, né? Ela tem muitas produções. Hoje ela tem produções até mais atuais, tá? Você apresenta lá no texto de 1999. Inclusive, essa foi uma crítica da minha dissertação. Eu também usei textos antigos da Selma Garrido Pimenta. E olha que eu usei de 2002, 2004, e na época eu tomei uma chamadinha na dissertação, uma chamadinha de leve, porque normalmente a gente tenta trazer produções mais acadêmicas mais atuais dos autores, mas não desabona seu trabalho não, tá? Bom, aí você vai fazendo essa coisa, vai costurando seu texto sobre a flexibilidade na prática pedagógica, a didática, né, que passa pelo percurso da prática, se realiza na experiência, vai passando por mudanças temporais, de paradigmas, enfim. Lá na página 7, você vai trazer a referência do Gadotti, para pensar essa diferença entre professor na atualidade. Eu achei genial o Gadotti. O Moacir Gadotti é uma referência no que diz respeito à história da educação. Só que eu tenho que fazer um detalhezinho aqui, falar um detalhezinho, e eu preciso deixar isso gravado, senão você vai esquecer. Lá na página 7, você tem uma citação gigante de 7 linhas repetida no seu texto. Repetida mesmo, você copiou e colou da mesma forma. E aí eu fui sinalizando para você não deixar passar isso. Porque seu texto está com muita qualidade para você deixar... Porque quem de repente faz uma leitura atenta, fala, caramba, peraí, o Leandro acabou de dizer isso aqui. E é uma citação idêntica. Eu fiz assim, não, ele deve ter mudado alguma coisa, mas é idêntica. Talvez tenha passado na tua digitação mesmo, né? Copiou, de repente copiou, colou, cortou, jogou para cima, e a gente repete e não percebe. Então vale a pena depois você dar uma olhadinha ali e apagar
apagar mesmo essa da página 7, porque você já falou dela antes e tudo mais. Bom, você traz para dentro do seu texto alguns gráficos. Eu achei interessante, né, porque quando o aluno, né, a pessoa que está apresentando um trabalho, se propõe a fazer gráficos, normalmente ela quer demonstrar, apresentar de uma maneira mais lúcida ali, né? Eu achei muito interessante, mas eu tiraria 2 deles. E aí eu sinalizei lá no teu texto. 2 deles eu tiraria. Porque, por exemplo, acho que o primeiro, você traz ali... Agora, eu estou dizendo tirar do texto escrito. Tá? Agora, na apresentação, foi que eu até fiz isso aqui no meu parecerzinho para você. Quando você apresenta um dado, o gráfico ajuda, né, muito. Mas, às vezes, você, por exemplo, trazendo uma informação sobre a quantitativos, isso pode estar... Uma frase resolve sem necessidade de um gráfico. Então, eu estou falando o seguinte, para você pensar com parcimônia sobre a apresentação dos gráficos. Você precisa perguntar ao gráfico, vai acrescentar ao meu leitor se eu colocar esse gráfico? Vai ser útil? Então, às vezes, a gente peca pelo excesso do gráfico. E como você fez lá o formulário às vezes gera gráfico. Então, talvez você tenha linkado isso aí, né? Não vou apresentar tudo em gráficos. Nem sempre. Você pode transformar informações de questionários e isso gerar uma articulação do seu texto. Eu senti um pouco dessa falta, sabe? Você apresentou alguns gráficos, e eu vou falar até disso mais para frente. Quando você vai apresentando lá os seus apêndices, né? Eu não sei o que o Marcelo acha, mas, assim, em termos de um artigo, Johnny, não vejo a necessidade, né, de apresentar, às vezes, as perguntas. Mas isso não quer dizer que as perguntas não devam fazer parte do seu texto. Na verdade, eu senti falta de você articular essas respostas, sabe? Trazer mais trechos para a sua articulação, né, dos resultados, nos resultados e nas discussões, porque, por outro lado, né, você apresentou muitos gráficos, mas as suas considerações finais, os seus resultados e discussões, elas ficaram muito curtas. Eu fiquei com gosto do tipo, poxa, o Leandro podia trazer mais, caramba. Ele veio. Sabe quando você vem correndo, daqui a pouco... E foi. Então, eu não sei se foi uma questão de escolha metodológica sua ali, mas eu acho que você pode, de repente, pensar em algumas coisas, até para uma publicação, em trazer as falas dos seus entrevistados. E eu digo isso porque eu estou construindo um artigo com uma das professoras que vão fazer parte vai fazer parte de uma banca comigo nessa semana. Ela fez parte de uma banca ontem, né, com Marcela, a Rayane, e a gente construiu um formulário. E aí, o que eu fiz? Eu deixei o link do formulário para você nesse meu parecer que eu estou escrevendo. Eu deixei o link para você dar uma clicada lá, ele é aberto, então você vai clicar e você vai entender o que eu estou falando. Porque, assim, às vezes, você pediu o entrevistado assim, resuma... As suas respostas ali, né, as respostas foram ótimas, suscitaram muitas coisas. Mas, quando você olhar as minhas questões, você fala assim, eu podia ter feito essa pergunta mesmo. Porque, por exemplo, a tua pergunta 16, ela induz o respondente. Depois você vai dar uma olhada lá, você vai entender o que eu estou falando. Se você olhar com um olhar mais clínico, a sua pergunta 16, ela já está dando uma resposta. Então você precisa tomar esse cuidado. Quando a gente monta um questionário, você não pode dizer para o respondente aquilo que você quer ouvir. Senão você está meio que manipulando os dados. Você precisa escrever de um jeito, né, que suscite a pessoa a pensar. Mas sabe quando é como se você jogasse a isca. Joga a isca, daqui a pouco, opa, pesquei. É mais ou menos isso aí. Então, vale a pena você depois pensar nisso. Como resultados preliminares, a gente podemos destacar a diversidade de recursos tecnológicos disponíveis para o processo de ensino-aprendizagem. Isso foi o que eu descobri lá no meu formulário. Por quê? Você apresenta os gráficos, mas você não traz muito aquilo que te suscitou dos gráficos. Eu fiz isso na construção do artigo com a Rayane. Eu apresentei o questionário. Tem um momento que eu peço para a pessoa narrar uma história que mais fez com que ela ficasse com dificuldade com o recurso tecnológico. Isso tem um potencial gigante, Leandro. Quando você pede para a pessoa falar assim, narre para mim uma história em que você se viu, né, sem capacidade, sem competência para usar uma tecnologia de informação. Você não tem noção de como as informações saem. As pessoas gostam de narrar suas histórias. E aí, delas, você poderia tirar alguns trechos, né, dessas histórias e trazer para o seu texto. Talvez isso seja mais relevante do que o gráfico, sabe? Eu não sei como que foi a pegada aí de construção, porque em termos de pandemia, em termos de isolamento social, mas às vezes um questionáriozinho,
5 perguntas. E a última pergunta para narrar um pouquinho, sabe? Ou então resuma a sua formação continuada em uma frase. Né? E aí você se surpreende, tá? Em uma frase, um parágrafo, as pessoas realmente... Aí sim, Leandro, as pessoas respondem o que você quer. Quando você deixa de um jeito que a pessoa possa te dar pistas. E a ideia tem que vir de você. Você não pode fazer a pessoa, né, escrever exatamente o que você está pensando, mas você tem que jogar a isca e deixar ela trazer dados para você. Isso você vai entender quando você pegar o parecer, clicar nas minhas perguntas e mais coisas que eu disse aqui para você que não vale a pena em relação à tua defesa aqui. E aí você vai ver que vai contribuir muito. Uma outra coisa que eu trago para você, né, nesse parecer é em termos da metodologia. Você propõe uma pesquisação, e aí eu já fiquei como, caraca, pesquisação. É difícil a gente ver uma pesquisação nessas últimas bancas, eu não vi. O pessoal normalmente fica na revisão bibliográfica. E aí o que eu fiz? Eu sugiro você citar um autor chamado Tillett. O Tillett é uma referência no que envolve pesquisação. E aí eu tomei a liberdade de rascunhar um parágrafo para você lá, no parecer. Porque eu acho que você depois pode ler o meu parágrafo lá, que eu escrevi para você, e pensar assim, eu acho que isso aqui vai ser interessante eu colocar lá. E eu já fiz mais, tá? Eu dou a faca e o queijo. Eu não gosto de deixar a pessoa na mão. Eu rascunhei e já coloquei a referência embaixo para você ter onde citar no teu artigo, para você não ter que procurar. Então tem ali um visuradozinho de um parágrafo, e tanto o Tillett quanto a Elliott, que são 2 autores, né, que você vai entender lá quando você ler o parecer, que vai contribuir. Se você reformular o meu parágrafo, você vai entender como vai contribuir para o seu trabalho. E aí eu vou fazer algumas reflexões sobre esse parágrafo que eu construí. E aí eu já estou acabando, já está acabando mesmo, de verdade. E eu vou deixar, ao mesmo tempo que eu vou fazer uma reflexão sobre esse parágrafo, eu já vou transformar isso numa pergunta para você. E eu queria muito te ouvir. Nesse contexto atípico da história da humanidade, né, no que diz respeito à pandemia, traçar estratégias mediadas pelas TICs, né, foi fundamental, né, para que pudesse, né, a gente manter uma interação professor-aluno dentro desse isolamento social. Inclusive tem um professor até na UFRJ, o Bertolo, que está trabalhando essa coisa do vínculo social, construído a partir do isolamento. Como se isso ajuda ou não na evasão, contribui ou não para que mantenha o aluno na escola. Isso é bem interessante, depois vale a pena também dar uma pesquisada. Garantindo, né, assim, dessa forma, foi a forma que a gente encontrou para garantir o acesso e, quiçá, né, uma educação emancipadora. Então, olha o potencial que a gente teve. Né? Aliás, essa banca aqui agora está sendo possível por causa disso, das tecnologias de informação e comunicação. A Isadora, se não me engano, mora em Nova Iguaçu, não é isso, Isadora, aqui no Rio de Janeiro. O Marcelo mora em Botafogo, ele mora bem. O Marcelo mora bem, entendeu, Leandro? Aqui no Rio de Janeiro. Ele mora assim num lugar que na vista dele ele consegue ver ali a Enseada. Eu moro em Olaria, perto do Cacique de Ramos, o reduto de samba que tem aqui no Rio. E você está em Mossoró. Olha que loucura. Olha que loucura. A gente está em lugares diferentes e, ao mesmo tempo, a gente está se encontrando no ambiente virtual. Isso só é possível através das TICs. Só que nem tudo foi um mar de rosa. Nem tudo mesmo. Eu digo isso pelo que eu estou construindo nesse artigo. E aí, para finalizar, sendo assim, e eu não vou usar Descartes, né? Sendo assim, a pesquisação que você realizou tem como característica o quê? Uma intervenção no campo. Esse é o campo de pesquisa. Então vem a minha pergunta, uma pergunta curta e que eu quero muito ouvir você. O que você acha, né, que promoveu de transformar, porque a pesquisação é isso. Pesquisação é quando você promove uma intervenção. A minha pesquisa na graduação foi no PIBID, um Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Eu tive uma intervenção, eu criava oficinas a partir do que eu ouvia das crianças. E aí a temática de gênero e sexualidade foi surgindo nas falas das crianças. E aí, cada oficina que eu montava era pensando numa intervenção para tratar aquele assunto, conversar sobre aquele assunto. Agora, você também fez uma pesquisação, concorda comigo? Embora eu fiquei com uma coisa na cabeça. Você diz que fez uma pesquisação, uma ação, né, uma intervenção de 3 horas. Eu acho que essa intervenção foi curta para fazer uma transformação tão consistente. Talvez você plantou uma semente. E é nesse ponto que eu quero te ouvir. Então, a minha pergunta é o seguinte: será que você promoveu transformações, né, de situações dentro da própria escola? Eu queria ouvir de você quais foram as transformações que essa tua intervenção, essa tua pesquisação, ela suscitou no ambiente escolar. Porque é isso, nessa formação continuada dos teus colegas ali.
E aí, para finalizar, a última frase minha aqui, eu tinha que finalizar com uma brincadeira. Assim, ó. Dê start, para usar o conectivo que você gosta tanto e encerrar. Eu quero parabenizá-lo e me colocar à disposição para novas parcerias. Muito sucesso, Leandro. Foi muito bom ler o seu trabalho e eu tenho certeza que depois dessas correçõezinhas aí, o seu trabalho vai estar muito mais alinhado para uma publicação. E ele tem potencial, tá, Leandro? Tem muita revista aí que aceitaria o seu trabalho com muito carinho. E, né, a Isadora sabe muito bem, porque eu não queria dizer nada não, mas assim, já vou dizendo, a Isadora ela trabalha aí numa revista interinstitucional, não é isso, Isadora? Ela, então, eu não sei se ela avalia, se ela faz alguma... Depois ela pode falar um pouco aí. Então, ela provavelmente já deve ter... Olha a cara dela. Ela pode falar um pouco dessa experiência dela com a revista, mas o seu trabalho tem potencial. Ele tem uma qualidade que é refinada. Sabe aquela pedra preciosa? Então, a gente está aqui para lapidar, tá, Leandro? Não é para fazer mal a você, não é para te deixar em saia justa, pelo contrário. A gente está aqui para lapidar. É aquele último brilho, sabe? Aquele último brilho para depois entregar uma boa joia. E é isso. Tá bom? Parabéns. The Start acabou. É isso, gente. Leandro, você foi provocado, no bom sentido. Então, é hora da réplica. Sim, sim. Eu quero agradecer, né, as contribuições. Realmente, depois eu fazendo a leitura, realmente percebi algumas coisas, mas já estava enviado, então precisava também desse olhar, até porque quando nós escrevemos, né, a gente vai se acostumando com a nossa escrita e acaba que alguns erros, algumas situações, elas vão passando desapercebidas. Mas agradeço demais, né, as contribuições, vou acatar todas, né, assim que tiver acesso ao material, vou estar analisando bem direitinho, vou acatá-los, certo? Ó, Leandro, não precisa catar todas não, tá? O trabalho é seu. Não precisa Não, catar como todas. eu disse, eu vou Não. analisar e vou estar vendo e vou acatar todas aquelas que realmente der para que eu consiga, né, colocar dentro do meu trabalho, mas agradeço demais as contribuições de vocês, viu? E em relação ao questionamento, né, que você fez no final, em relação a se teve ou não, né, alguma modificação no espaço, alguns professores, né, porque a gente já fez aqui na reta final foi já no terceiro bimestre, o quarto bimestre, na verdade, da escola, e aí eu entrei em contato com alguns professores que são amigos meus da escola, e aí eles tiveram um olhar na questão, não foi diretamente vamos dizer assim, na utilização de uma ferramenta, algo do tipo, mas no processo avaliativo mesmo, eles tiveram todo aquele cuidado numa adaptação de uma avaliação, na organização do material para o aluno direcionado. Então, assim, que eles não tinham tido, por exemplo, em bimestres anteriores, eles passaram a ter esse olhar mais atento. Não, peraí, eu vou olhar, esse aluno, ele tem tal transtorno, e eu vou direcionar mais ou menos para esse lado. Então, eles já tiveram, pelo menos, essa atenção, né? Aí realmente foi bem curto o processo, né? A formação pediria um pouco mais, né? Que tivéssemos tido mais encontros, mas nós tivemos apenas esse, de 3 horas, foi um pouquinho mais curto, mas eu vejo como algo positivo, né? Foi um pequeno encontro, vamos dizer assim, mas que os professores eles tiveram essa atenção, esse cuidado que anteriormente não tinham tido, mas que agora eles passaram a olhar de uma forma diferenciada. É isso, pessoal. Marcelo, deixa eu só fazer. Não é tréplica, não, tá? Mas ô Leandro, a gente plantar semente também é muita coisa. A gente às vezes acha que, mas 3 horas foi um pouco tempo, né? Tal, foi pouco tempo. Mas só implantar a semente mesmo. Quando eu digo plantar a semente, é fazer pensar sobre, é uma contribuição. E era isso que eu queria ouvir de você. Então, eu lembro que na minha participação no PIBID, eu tinha encontros semanais.
eu tinha horário de observação, participante, de 1 hora. As minhas oficinas eram só de 1 hora. Mas o que gerou tudo isso? Né? Conversar sobre. A diretora chegou até mim e falou, Johnny, olha só, você precisa parar de trabalhar com essa coisa de sexualidade na escola. Tá todo mundo falando só disso. Eu falei, olha, será que estava só falando depois da minha oficina? As crianças já falavam disso. Na verdade, o que eu fiz foi ter uma escuta atenta. Então, eu fiz o assunto circular e os professores pensarem sobre. Então, a ideia era gerar uma formação continuada para esses professores. Então, você plantou a semente. Isso já é uma grande contribuição. E por isso, e por tudo que você já escreveu, por toda a sua história aí na produção desse teu artigo, parabéns. Tá bom? Ok, Leandro, temos algumas questões. Essa indicação de publicação, isso requer que você coloque algumas pessoas na sua barca, caso nós. Mas isso é algo a se pensar. Nós temos alguns alunos do Sul, né? Tem a galera do Sul que de certa forma, ficaram ali no stand-by. Inclusive, teve um que essa semana me perguntou, disse que já achou a revista e tal. Eu falei assim, deixa eu virar o ano que voltamos a conversar. Foi a Dionéia e o esposo dela, né? Foi a Dionéia e o esposo dela que nós fizemos parte de uma banca. Da mesma forma que foi agora, Leandro. A gente sugeriu para que ela pudesse trabalhar o artigo e a gente apoiou para a gente, de repente, pensar na publicação. Porque eu não sei se ele fez essa pergunta, Leandro. Você trabalha na rede privada ou pública? Eu trabalho em uma escola privada, que não é essa que eu apliquei, e trabalho também em uma pública, mas não são essa que eu apliquei são conhecidos meus, né, amigos meus, que é também no bairro onde eu moro, mas não é aqui eu trabalho, porque eu trabalho mais distante mesmo. Mas eu trabalho na rede pública e privada. Não, até porque fazer qualquer tipo de pesquisa na rede privada já é complicado. Na rede privada onde você trabalha é mais complicado ainda, porque você pode ficar numa corda bamba. Se a coisa der certo, vão te chamar para tomar café, mas se der errado, você vai parar lá no RH, no DP, alguma coisa nesse sentido. Eu vou colocar um link aqui para você, porque nós sempre temos a premissa de fomentar que terminou a graduação, terminando agora após, lato sensu, especialização. Eu coloquei o link ali de um mestrado que está sendo ofertado em rede nacional. E aí o IFRN é um dos parceiros. Então tem vaga aí para o seu estado. Mossoró, acho que Natal também. Depois dá uma olhadinha. E a avaliação ela vai se dar de forma totalmente à distância, ou seja, não haverá prova de conhecimento específico, vai ser através de análise da documentação. Eu acho que vale a pena, porque é até mesmo mais um degrauzinho para a sua carreira. E depois, dá uma olhadinha ali no edital aí, acho que é até janeiro, e se te interessar, te motivar, manda ver. E, bom, no mais, sobre a finalização aqui. A parte da tarde eu fiz, mas eu não vejo necessidade de pedir que você se retire e nós deliberarmos e depois voltarmos, porque as sinalizações feitas foram todas positivas em relação ao seu trabalho. Então, assim, nós eu estou falando pelos dois também. Nós o consideramos aprovado, mas vamos sugerir, estou falando sempre na primeira pessoa do plural, que você faça essas correções, porque há uma versão final que tem que ser postada no muro e tudo mais, e, destarte,
pensar nessa questão da publicação. Se você notar bem, eu fiz uma sinalização também sobre o The Start. E depois, no seu texto. E depois eu pesquisei daqui, pesquisei de lá, falei, isso é coisa de historiador. Vou aproveitar para contar uma historinha também sobre a escrita da minha dissertação. Eu não gosto do uso do gerúndio. Fazendo, brincando, executando. Então, eu acabei adquirindo uma escrita a la Camões, assim, não tão rebuscada quanto. Mas eu sempre menciono assim, no momento da pesquisa eu estava a realizar, ao invés de realizando e tudo mais. E o professor me chamou a atenção na seguinte questão. O gerúndio faz parte da língua portuguesa. O que você não pode usar é o gerundismo. E você pega, por exemplo, um verbo no futuro e junta com o gerúndio, por exemplo, estarei realizando. É péssimo. É horrível. A gente ouve muito isso no telemarketing. Só um momento que estarei verificando. Assim, não estou culpando as pessoas que trabalham no telemarketing, já trabalhei. Porque talvez muitas não tiveram acesso ao aprendizado da língua de forma mais robusta, por assim dizer. Então fica aqui o registro. E o que mais eu tenho a dizer? Sim. Então nós temos alguns caminhos ainda a seguir. O seu essa gravação eu vou colocar disponível no YouTube, depois eu passo o link para você assistir, e aí, além desse vídeo, você terá as considerações por escrito que eles já fizeram, né? Eu já enviei para você, tá, Marcelo? Daqui a pouquinho beleza. deve estar chegando aí você pode repassar para o Leandro, ajuda também aí na revisão do seu texto, tá, Leandro? E aí depois vamos ver certinho o prazo final que tem para depositar essa última versão, mas eu acho que dá tempo de você dar uma respirada, curtir aí a tal, essa coisa. Eu acho que é só para o ano que vem, depois eu te confirmo certo. E para nós da banca, temos a ata para preencher, naquele formato que o Jânio já conhece. Tem uma ficha de avaliação que eu vou compartilhar com vocês. Então, parte da nota dele vai ser dada só por vocês dois. Deixa eu ver se ela está aqui. Marcelo, você já compartilhou para a gente. Uma ficha foi junto com o trabalho. Tá. Sim. Inclusive, eu tô aqui terminando de preencher, Leandro. Faltaram 2 coisas e aí eu preenchi. Uma das coisas que eu estou preenchendo aqui é o parecer, né? O breve parecer que a gente deve fazer, e eu quero endossar para ficar na gravação que, como parecer, que a banca recomenda a revisão dos textos para que aconteça futuramente uma publicação, tá? Eu acho que isso é um parecer nosso. E eu estou externando para você que eu vou colocar isso lá. Eu acho que vale a pena, sim, pela qualidade do seu trabalho. A documentação toda, o governo federal criou o Sistema Único de Administração, Sistema Unificado da Administração Pública, popularmente conhecido como SUAP. Essa ideia surgiu aí em Natal, no IFRM. Foi um projeto piloto que ninguém levou fé, mas acertaram em cheio, pegou na veia. Já está sendo implantado em todo o serviço público. É popularmente conhecido como SUAP. Então, todos nós fomos cadastrados e futuramente nós vamos receber, vocês já receberam por e-mail, um link para acesso para que possamos proceder com a chamada assinatura digital. Não sei se você já viu um documento assim, assinado eletronicamente por fulano de tal, não sei o quê. Então, isso vai acontecer. Mais um trabalhinho. E daqui para frente, acho que todas deverão proceder dessa forma. Bom, da minha parte é isso. Leandro, em Minas Gerais você está aprovado. Eu tenho certeza que a nota alcançará patamares
elevados, mas não podemos lhe passar ainda exatamente números específicos. Porque, de repente, ficaríamos aqui um tempo assim que eu julgo, não que seja desnecessário, né? Mas eu acho que ele pode ser aproveitado posteriormente de modo mais tranquilo, sem atropelos. Então, da minha parte, eu agradeço mais uma vez essa nossa parceria ao Leandro. E sabemos que foi uma correria esse não só o trabalho, mas o curso, né? E eu vi ali o quanto a turma correu atrás para finalizar. Teve gente que eu falava, vamos lá, pelo amor de Deus, não vai abandonar agora e poste isso aí, depois a gente acerta. E vamos que vamos. Então é isso aí. Deixo agora a palavra aberta a vocês para as considerações finais. Depois, se finir. Eu não ouvi o finalzinho, mas eu acho que talvez seja para mim. Todos ficaram em silêncio. Só quero agradecer, certo, a todos que participaram. Né? Para mim foi de grande importância, né, esse momento. As contribuições de vocês, elas são significativas. Estarei olhando com bastante carinho cada contribuição, aquelas que realmente eu consegui, né, fazer, consegui colocar no papel a ideia, como vocês pensaram, e, claro, a partir da minha também, eu vou estar colocando, certo? Vou pensar bastante carinho em relação à questão de melhorar ainda mais esse trabalho para uma possível publicação. Muito obrigado mesmo. Viu? Nada mais a tratar, gente? Eu queria aproveitar para agradecer a Isadora por ter aceitado aí o convite, né? E já se sinta convidado, provavelmente o Marcelo vai te convidar para outros. É muito bom reencontrar uma amiga da graduação num momento muito importante como esse. E é isso, gente. Parabéns, Leandro. Isadora, foi muito bom te reencontrar. Marcelo, estamos juntos para próximas. A gente está aqui nessa trupe louca. A gente encara. Marcelo e eu somos tão loucos que já encaramos uma maratona juntos. 2 bancas num dia, 2 bancas no outro. E a gente não para, né? E Isadora vai beber esse veneno, né, o Marcelo, que na verdade não é veneno. Eu quero agradecer, gente, mais uma vez pela participação. Eu me senti honrada porque eu gostei muito do seu trabalho, Leandro, né? Gostei muito. Eu pontuei algumas questões, né? Não sei se eu mando para o Marcelo, aí reenvia para você, não sei, a dinâmica de trabalho. E, se for possível, eu quero enviar também 2 artigos breves, mais recentes nessa discussão do que se entende, né, por uma educação inclusiva, ainda mais no contexto vigente, tá? Se o Marcelo tiver, você, Leandro, aceitarem, você vendo, e também o link da revista Artes de Educar, que ela é B1, né, que sempre está abrindo a abertura para dossiês, aí é para ficar atento, porque realmente seu trabalho merece sim ser publicado. Parabéns mais uma vez ao orientador também, Marcelo, Leandro. Obrigado. Ok, gente. Estou posto, né? Leandro, mais uma vez, parabéns. Johnny, Isadora, obrigado. Mas nos vemos ainda até o final da semana, né? Isadora tem uma ainda comigo, não é? Leandro, Marcelo, você não falou a respeito, não. Marcelo, a Isadora não tem, não. Somos eu, você e Rayane nas próximas. Acho que Isadora só tem essa com a gente. É porque são tantas na agenda, né? Marcelo, às vezes ele pode estar confundindo. A Isadora porque ele pontuou, porque realmente eu não tinha espaço, só naquele espaço, infelizmente. Viu, Leandro? Você foi privilegiado. Ela arrumou um espaço na agenda só para ser banca da sua... Final do ano, gente.
Que bom, que bom. Eu que agradeço. Nas próximas somos eu e você e Rayane, ô Marcelo. É a da Valmara e da Viviane. Não, sim, porque ela constava na Viviane e hoje à tarde também, mas aí o horário Eu falei não com você a encaixou. respeito que não dava por causa de aula. Não, mas já... O Johnny amanhã estaremos aqui, né? Mas Isadora, se assim porque a gente não sabe também, né, se todas as bandas permanecerão de forma remota, né? Mas se permanecerem, e depois também eu sempre passo para o Johnny também o ENF, eu tenho contato com o ENF, o ERJ e o Unirio. Eles disponibilizam um link para orientação de modo voluntário e tal. Então, depois eu te passo, de repente, alguma... E são colocadas ali algumas temáticas e tal, então... Ok. Eu só peço por gentileza, porque eu não tive acesso ao modelo de vocês de parecer. Eu só tenho aqui uma ficha. Essa mesmo. É só isso. É essa mesmo, Isadora. Quando eu chamo de parecer, é porque eu abro um documento em Word e mando as minhas anotações. É isso que você também produziu. Tá? Gente, desculpa. Eu pensei que vocês tinham algum modelo Não, com não. logo institucional. Não, ok. Não. Okay. E a ata depois eu compartilho também para... Tem uma ata para aquela assinatura que a gente está fazendo agora digital, né? Escaneando e tal. Depois o swap. Show. Parabéns, Leandro. É isso aí. Parabéns, gente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Boa noite, pessoal. Excelente noite. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.